Olá, amigos e amigas, boa tarde. A gente já começa com imagens de uma revolta e protesto com fogo na Ilha da Conceição, em Vila Velha. Quem tá lá, a repórter Vanusa Santana. Vanusa, conta pra gente o motivo aí desse protesto, de toda essa confusão. Boa tarde. Boa tarde, George. Eu falo aqui da rodovia da Estrada de Capuaba, onde desde as 11 horas da manhã, manifestantes estão obstruindo as pistas. A gente agora está vendo aí as imagens do Batalhão de Missões Especiais, que foi chamado justamente para poder conseguir desobstruir as vias que até agora, há pouco, estavam tomadas por fogo, por vários materiais aí como madeiras, móveis velhos, foram colocados por manifestantes que protestam contra a morte de uma garotinha que foi assassinada durante a noite dessa quarta-feira aqui no bairro Ilha da Conceição. Um crime que chocou a comunidade, bairros vizinhos. Esse protesto começou na manhã de hoje, na ponte que divide o bairro João Batista de Ilha da Conceição. São bairros muito vizinhos aqui, George, próximos, né? Tem essa ponte do bairro lá onde eles começaram pela manhã de hoje. A gente conversou com a avó também dessa garotinha de 9 anos que acabou aí sendo atingida com uma bala perdida. Essa imagem que você vê agora é do Batalhão de Missões Especiais, junto com o Corpo de Bombeiros, né? Desde as 11 horas da manhã, manifestantes estão fechando, colocando fogo em pneus, em móveis, né? Eles estão revoltados. A gente conseguiu, inclusive, registrar o momento que uma van acaba sendo atingida aí, né? As pessoas acabaram atacando o motorista da van que tentou furar o bloqueio. São imagens fortes, né? O motorista, segundo ele acabou agredido. A gente não viu essa cena. O que a gente viu foi que esse motorista teve os vidros estilhaçados aí por pedras que foram lançadas contra o carro dele. Nesse momento, a gente está vendo agora que o Batalhão de Missões Especiais finaliza a ação aqui na Estrada de Capuaba, aqui desde cedo. Foram 2 sentidos, tá? 2 sentidos das duas vias, tanto para quem vem lá da Carlos Lindenberg, no sentido aqui para Capuaba, quanto para quem vai para Carlos Lindenberg. Essa garotinha que foi assassinada na noite dessa quarta-feira, por volta de 9h40 da noite, Kemily Vitória é o nome dela, ela tem 9 anos, ela estava brincando na rua com os coleguinhas, com uma irmã mais nova, quando homens em um carro chegaram, né, atirando. Esses homens saltaram do carro, eles estariam encapuzados e aí começaram a atirar para todos os lados. Foi a maior correria. Nesse atentado, além da Kemily Vitória, outra pessoa, um adolescente de 17 anos, acabou aí atingido e morreu. Ele não resistiu. Uma terceira pessoa também foi baleada e, graças a Deus, essa pessoa, né, é um jovem de 20 anos. Ele está internado, foi socorrido para o hospital Bezerra de Faria e lá ele passa bem. A gente conversou com a mãe dele hoje de manhã, mas desde então a revolta tomou conta do bairro Ilha da Conceição. Parentes, moradores, vizinhos, pessoas que presenciaram essa cena ontem, por volta de 9h40 da noite, ficaram desesperados, não sabiam o que fazer. A garotinha chegou a ser socorrida. Olha, nesse momento aqui, ó, o BME está dando partida, finalizando o trabalho que começou por volta de 11 horas, tá? Com negociação, a Polícia Militar, inclusive, chegou aqui muito cedo, desde lá do bairro Vila Batista. A polícia começou a tentar negociar, né, que as vias fossem liberadas. Os moradores não aceitaram, os manifestantes não aceitaram e então resolveram vir para cá. Esse protesto começou lá, vamos mostrar lá, Alex, ó, lá no iniciozinho da Estrada de Capuaba. Quem vai para a esquerda do vídeo está indo para Ilha da Conceição. Vai também para a Pedra dos Búzios, né? São bairros vizinhos aqui à Estrada de Capuaba. Eles fecharam primeiro lá, a polícia chegou, né, tentou negociar, eles concordaram em realmente liberar as vias. A partir daí, né, houve outros manifestantes que não teriam participado desse acordo com a polícia, vieram aqui para frente e atiraram mais fogo, obstruindo novamente a via. Foi um trabalho muito difícil, né? A gente que está acompanhando desde cedo
essa situação, esse caso, né, dessa criança, Kemily Vitória, que aí, infelizmente, não resistiu aos ferimentos de um atentado, que seria um atentado mesmo, né, segundo os moradores, né, seriam traficantes vizinhos, a ilha da Conceição, que estariam aí tentando se vingar dos traficantes locais. E aí, no meio dessa confusão, pessoas inocentes acabaram aí sendo atingidas por bala perdida ou achada, né, que a gente não pode dizer, já que matou uma criança de 9 anos e um adolescente aí de 17 anos. George. Totalmente inocente, Vanusa. Você acompanhou esse caso desde cedo, está aí no bairro e fez uma reportagem completa para a gente com todos os detalhes. Vamos ver agora. O local onde a menina foi baleada ainda está marcado de sangue. Kemily Vitória tinha 9 anos. Ela morreu na noite dessa quarta-feira, depois de ser baleada na cabeça durante um ataque de criminosos no bairro Ilha da Conceição, em Vila Velha. Um adolescente de 17 anos também foi atingido e morreu. Um jovem de 20 também foi atingido. Testemunhas contaram que por volta de 9h40 da noite, um carro branco parou bem lá no final da rua, em frente a um bar. De dentro saltaram 2 homens encapuzados e armados. Eles começaram a atirar para todos os lados. Na hora, muita gente estava aqui na rua batendo papo, né? Umas bebiam, outras lanchavam, crianças brincavam. Teve a maior correria. Eles vieram atirando para todos os lados. Aqui nessa calçada brincava a Kemily, a irmã dela mais nova, e também uma coleguinha. Elas também saíram correndo, mas não teve tempo. A Kemily ficou por último e acabou baleada justamente aqui, ó, nessa calçada. As crianças estavam na calçada brincando. Eles pararam o carro lá, desceram e vieram atirando nos meninos. E foi quando elas correram, as duas entraram e a Kemily caiu. A minha esposa achou que ela tinha se machucado, mas puxou ela para dentro e eu vi que ela não. Eu falei, ela não se machucou, é impossível, que ela tenha desmaiado com uma quedinha dessa. E quando eu peguei, que eu passei a mão, eu vi o perfuramento na cabeça dela, perfuração na cabeça dela, passei a mão e pedi socorro para ela. Kemily Vitória chegou a ser socorrida para o Hospital Infantil de Vila Velha. Socorri ela, levei até o hospital, mas ela não aguentou e chegou a óbito. É muito triste, porque é uma criança de 9 anos, é uma menina que não tem nada a ver com essa guerra, é uma menina que não adianta falar que estava envolvida com nada, ela apenas uma criança, ela estava brincando e a menina praticamente morreu em meus braços. É muito triste para a família. O adolescente Brenderson dos Reis Silva, de 17 anos, também foi atingido. Ele chegou a ser socorrido por populares, mas morreu no hospital. Ele conversava na rua na hora dos disparos, chegou a correr, se escondeu embaixo de um carro, mas criminosos teriam descarregado as armas. Kemily Vitória morava no bairro com a mãe e a irmã. Todos os dias brincava na rua, junto com outras crianças. Adorava dançar. No vídeo publicado em uma rede social, a menina dança feliz ao lado da irmãzinha mais nova e uma coleguinha. A irmã está assustada, vizinhos desolados com a morte da menina. É uma cena que a gente aqui nunca vai conseguir esquecer o que aconteceu na noite de ontem. Ela era uma menina alegre, ela adorava fazer TikTok com as coleguinhas, brincava. Nenhum dos suspeitos foi preso. A ação de criminosos em Ilha da Conceição seria uma retaliação de traficantes a ataques recebidos em bairros vizinhos. Ataques esses que quase sempre inocentes acabam por perder a vida. Uma pessoa inocente, eles vêm e atiram para tudo quanto é lado a esmo, por mais de uns 25 para 30 tiros. E é isso que acontece, essa guerra aí, ó, desenfreada, fica nisso. Um mata lá, outro mata aqui, um mata lá, outro mata aqui, e fica nisso. E no meio fica quem? As crianças e o povo que não tem nada a ver com isso. Pois é, Vanusa, você está no local... Pois é, a gente volta a falar ao vivo aqui, então, da Estrada de Capuaba, onde desde as 11 horas houve um protesto de moradores aí por conta da morte da Kemily Vitória, uma menininha de 9 anos que foi atingida com uma bala perdida na noite dessa quarta-feira no bairro Ilha da Conceição. Até agora há pouco,
o trânsito estava completamente interrompido nas duas vias, nos dois sentidos aqui, e agora sim a via foi liberada com a ação do Corpo de Bombeiros e também do Batalhão de Missões Especiais. A qualquer momento eu volto com mais informações sobre esse protesto, sobre a morte dessa garotinha, a Camille Vitória, que está para ser liberada aí do DML para poder começar o velório que vai acontecer numa igreja aqui no bairro Ilha da Conceição. Volto com vocês aí no estúdio. Que tristeza, Vanusa. E não foi o único tiroteio em Vila Velha não, tá, gente? No bairro Divino Espírito Santo, 2 pessoas foram baleadas também por causa da guerra do tráfico de drogas. Daqui a pouquinho a gente traz essa informação e também voltamos com a atualização com Vanusa. Porque agora a gente vai contar mais um capítulo do caso do jovem que teve a barriga aberta na praia em Guarapari. São fotos da namorada com ferimentos no corpo. Vanessa, a polícia já concluiu, né, que o responsável pelo ferimento no jovem foi a namorada dele. E agora aparecem essas fotos aí dela supostamente agredida, com feridas de ataque, se assim pode-se dizer. Da onde partiu isso? Boa tarde para você. Das lesões apresentadas pela Lívia Lima Simões Paiva, de 21 anos. O que acontece é que ontem, já durante a coletiva de imprensa, o delegado já tinha falado que a Lívia apresentava de fato lesões de ataque, que seriam lesões que teriam acontecido ali naquele momento, ali durante a madrugada, muito provavelmente no momento em que aconteceu o corte na barriga do então namorado dela. Bom, essas fotos que foram apresentadas mostram lesões nas pernas, nos joelhos, nas mãos, e também um traumatismo craniano de nível médio, né, que os médicos chamam, na região da testa. Mas todas essas lesões seriam, de acordo com a Polícia Civil, lesões chamadas lesões de ataque que teriam acontecido ali naquele momento. O problema todo, né, é que não dá para afirmar se houve, por exemplo, uma luta corporal entre os dois ou o que poderia ter acontecido, porque a conclusão da polícia é de que somente estavam os dois ali na praia do Ermitão, né, na madrugada do dia 16, imagens de 12 horas de gravação foram analisadas pela Polícia Civil e, de acordo com eles, de fato ninguém mais entra ou sai da praia naquele meio tempo, então estariam só os dois ali. E os dois alegam, né, dizem para a polícia em depoimento que eles não lembram de absolutamente nada do que aconteceu porque estariam sob uso de drogas. Então, de fato, assim, a polícia vai analisar essas imagens, né, mas até então o delegado responsável pelo caso, Dr. Franco Malini, disse que as lesões apresentadas por Lívia seriam chamadas de lesões de ataque. Não caracterizariam que, por exemplo, outras pessoas teriam ido até o local, eles teriam sofrido, de fato, agressões por terceiros, né? Mas que seriam lesões que teriam acontecido ali mesmo, naquele momento, entre ela e o rapaz. A gente só relembra, né, que ontem teve uma coletiva de imprensa dada pela Polícia Civil que falou, trouxe um pouco de detalhes, né, do que aconteceu, dessa conclusão do inquérito. O Ministério Público já ofereceu denúncia, então agora a Lívia já é ré no processo e a polícia de fato concluiu que ela é a responsável até então por causar essa lesão gravíssima no namorado, né, que teve aquele corte enorme na barriga e que agora inclusive perdeu a função do intestino grosso. George. Isso mesmo, Vanessa, até porque as imagens que a gente estava vendo ali, né, que a polícia concluiu, é que não tinha ninguém no local além deles, que eles entraram por aquela área ali proibida e não havia ninguém lá. Vanessa, daqui a pouquinho você está de volta com outras informações. Obrigado por enquanto. Olha, a única sobrevivente do desabamento de um prédio em Vila Velha recebeu alta e se recupera na casa de parentes. Agora o trabalho da perícia é para recuperar objetos que ajudem nas investigações da tragédia. A cena trágica é difícil de esquecer. É impossível, da maior família que a gente conhece de criança. E vizinho assim no quarteirão só é tudo família. Então é como se a gente tivesse perdido parte da família da gente. E foi horrível. Uma semana depois do desabamento que matou 3 pessoas da mesma família em Cristóvão Colombo, Vila Velha, a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros unem esforços num trabalho intenso e que ainda vai levar bastante tempo. No momento, o que a Prefeitura está fazendo aqui é a limpeza do local. Essa limpeza foi dividida em 3 setores ou 3 áreas de atuação. Essa aqui é a primeira, onde eles estão trabalhando. Nessa limpeza, eles procuram indícios do que pode ter causado o desastre e até mesmo pertences das vítimas. Como esses 2 potes de doce, provavelmente utilizados por Larissa, ou as várias peças de roupas encontradas no meio dos escombros.
A Defesa Civil também achou equipamentos eletrônicos, livro e outros pertences pessoais. Foi delimitado áreas dentro do epicentro, né? Setores. Esses setores eles são retirados alguns materiais, esses materiais pesados. É verificado algo de interesse que venha a levar ao entendimento dos peritos, que seja importante na análise deles. Culminantemente, a gente também retira os materiais do pertence das vítimas, né, que ficaram aí. E assim vai ser feito até chegar na última etapa do setor que nós demarcamos. Mas em meio a toda essa tragédia, uma notícia trouxe alegria entre os vizinhos. Larissa Morassuti saiu do hospital e está na casa de parentes. A alta médica foi confirmada pela prima dela na tarde de ontem numa postagem na rede social. Dona Laudiceia, vizinha de parede de Larissa, não consegue conter a alegria e a expectativa também. Graças a Deus, eu fiquei muito feliz. Estou alegre porque ele disse que ela vai vir aqui hoje e eu quero dar um abraço nela, porque ela foi uma única sobrevivente, né? Dessa tragédia toda, ela foi a única sobrevivente. Além disso, as doações para ajudar a família não param de crescer. O valor passa de R$60 mil. Mas o que as amigas e vizinhas mais querem é uma coisa simples e de grande significado: ver Larissa bem e poder dar um abraço nela. Todo o amor possível, todo o carinho, que ela precisar de ajuda de toda a vizinhança, eu tenho certeza que vai fazer por ela. Fica aí a nossa torcida, né? Vamos voltar a falar sobre os ataques criminosos em Vila Velha. Um outro aconteceu no bairro Divino Espírito Santo. Moradores relataram mais de 40 tiros. Matheus Andreatti está ao vivo aqui e acompanhou hoje de manhã essa reportagem. Matheus, conta pra gente. É isso mesmo, George, mais um ataque lá no bairro Divino Espírito Santo. E o de hoje começou por volta das 7 horas da manhã. 3 criminosos teriam chegado de carro nessa rua e começado a atirar para acertar quem fosse. De acordo com a Polícia Civil, esses ataques lá na região têm sido por conta da rivalidade do tráfico de drogas entre o bairro Divino Espírito Santo e Ilha dos Aires. Durante esse ataque, 2 pessoas foram baleadas. Uma jovem de aproximadamente 16 anos e um rapaz de aproximadamente 20 anos de idade, conhecido e identificado apenas como Gigante. Os 2 foram encaminhados para o hospital Antônio Bezerra de Faria. A menina ainda continua internada. Já o rapaz tem uma novidade aí que eu vou contar para vocês durante o VT, que vocês vão conferir agora. Balas deflagradas e marcas de tiro por toda a rua. O beco foi alvo de muitos disparos hoje, por volta das 7 horas da manhã. Moradores relatam que ouviram mais de 40 tiros. Durante a ação criminosa, 2 pessoas foram atingidas. Uma jovem que seria menor de idade e um rapaz, identificado apenas como Gigante. Testemunhas contaram que 3 criminosos chegaram aqui na rua em um carro branco. 2 deles desceram do veículo e começaram a atirar. Um morador que seria o alvo principal conseguiu fugir, mas os disparos atingiram um casal que estava saindo de casa. A polícia relata que o rapaz foi atingido por 2 tiros nas costas, já a moça por 3 tiros, um deles na cabeça. Ela seria mais uma inocente baleada no bairro. As vítimas foram socorridas por populares para o Hospital Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha. O rapaz baleado recebeu atendimento médico e logo em seguida fugiu do hospital. Deixou para trás a roupa que usava como paciente. Pediu carona para um homem que estava em uma lanchonete. A moça continua internada. Policiais do Departamento de Homicídios estiveram no local do crime para colher informações. Segundo a polícia, o ataque é um reflexo da guerra do tráfico de drogas entre os bairros Divino Espírito Santo e Ilha dos Aires. A violência tem sido constante na região. Em menos de 2 semanas, vários ataques foram registrados no bairro. Na terça-feira da semana passada, um inocente também foi atingido e morto no bairro. Carlos Henrique Lopes Gomes, de 25 anos, foi morto com mais de 14 tiros. Uma publicação em uma rede social, um morador revela a revolta. Diz no post que eles teriam matado um inocente trabalhador e fez ameaças ao grupo rival. Um dia após a morte de Carlos Henrique, na quarta-feira, a família fez um protesto pedindo por justiça. E vândalos teriam colocado fogo em um ônibus durante a manifestação.
Já na segunda-feira dessa semana, o resultado está aí, no muro dessa residência que fica na mesma rua. Um rapaz seria o alvo dos disparos. Várias marcas de bala ficaram no muro. E hoje, 2 baleados em mais um tiroteio e no mesmo endereço. A situação tem preocupado os moradores do bairro. Eles pedem por socorro à polícia. Pois é, vocês viram aí que a situação ali na região de Divino e Espírito Santo, em Vila Velha, não tem sido nada fácil para os moradores. Como eu disse para vocês, a novidade está aí, né? Porque essas 2 vítimas, elas foram encaminhadas para o hospital para receber esse atendimento médico. A menina continua internada. A gente conversou com os policiais civis que foram lá conversar com ela para entender toda essa situação e disseram que ela está bem, está consciente, mas ainda precisa ficar lá no hospital porque tem uma bala alojada na cabeça, que entrou de raspão e acabou ficando alojada na cabeça, mas por enquanto sem ferimentos muito graves. Já o rapaz, ele levou 2 tiros nas costas, recebeu atendimento médico, colocou ali toda a faixa, né, na região do abdômen e nas costas e acabou fugindo do hospital. Os seguranças tentaram conter ele ali no momento, dizendo que ele não tinha recebido alta, mas não teve jeito. O rapaz tirou as roupas que ele estava usando do hospital e pediu até um taxista que estava ali perto. O taxista se recusou a levar ele e ele pediu para um outro cara que estava em uma lanchonete. Esse cara colocou ele dentro do carro e levou. Inclusive, nessa hora de entrar dentro do carro, ele precisou até empurrar o carro, né, desse motorista para fazer o carro pegar. Então, olha só que situação que esse cara ele se meteu. Então a gente tem essas 2 vítimas aí, infelizmente, em mais esse tiroteio que teve hoje de manhã. Em pouco mais de uma semana, esse é o 3º caso aí de tiroteios ali na região, além do caso do fogo que eles colocaram no ônibus em protesto à morte de Carlos Henrique. Uma situação que tem preocupado os moradores porque eles dizem que não tem hora, não tem dia e não tem lugar. Eles começam a atirar mesmo e muitos inocentes, infelizmente, têm sido vítimas de toda essa situação da guerra do tráfico de drogas e eles pedem, é claro, mais atenção da polícia, para a polícia olhar para o bairro, fazer mais monitoramentos, porque a situação já tem ficado muito crítica e até mesmo situações que as pessoas têm entrado dentro da casa de outros moradores que são inocentes e também causado ali pânico. Eles têm dormido com muita preocupação já, com os tiros na cabeça, com aquela reverberação do barulho dos tiros na cabeça, com medo, porque eles não sabem se eles vão acordar no outro dia ou podem também até ser vítimas de uma bala perdida, como aconteceu com esses 2 jovens lá no bairro hoje pela manhã. George, volto com você aí no estúdio com essa triste notícia, infelizmente. Vamos pedir aí mais reforço na região, né? Não só em Divino e Espírito Santo, mas também em toda a região aí, que está parecendo que essas gangues aí estão tomando conta, né, Matheus? A gente pede aí que a polícia realmente faça um trabalho mais forte para que evite aí esses confrontos e morram inocentes. Obrigado, Matheus, pelas informações. Olha, uma sessão da Câmara de João Neiva terminou em confusão após um vereador ter o mandato cassado. O vídeo mostra policiais militares apartando a briga. Por 10 votos contra 1, o vereador Lucas Recla, do PSL, teve o mandato cassado. O vereador é o que aparece de terno azul no vídeo. Ele rasga um documento da sessão. O presidente da casa, Glauber Tonon, do Republicanos, e uma servidora afirmam terem sido agredidos pelo vereador e registraram queixa na polícia. A Câmara votou pela cassação do mandato do vereador por quebra de decoro parlamentar. Lucas teria dito que havia uma organização criminosa entre os vereadores e não apresentou documentos para provar. Ele diz que vai recorrer na Justiça. Olha a época de problemas respiratórios e as unidades de saúde têm ficado superlotadas. No Hospital Infantil de Vila Velha, pais denunciam corredores cheios. Tinha até criança no chão por falta de leito. O pequeno Arthur, de 2 anos, foi diagnosticado com pneumonia e infecção no sangue. Por falta de vaga no quarto, precisou dormir no corredor. A mãe dele forrou o chão com um saco de lixo e improvisou um colchão, usando cobertas. Ela também gravou esse vídeo mostrando a lotação no Hospital Infantil de Vila Velha. Várias crianças nas cadeiras com os pais. Isso aqui, a maioria está aqui desde... Tem uns que já estão há mais tempo, né? Eu consegui
caiu uma cadeira agora e eu tirei o cobertor e o saco de lixo que eu corri no chão para dormir. Mas tem a outra parte ali também que está cheio. E foi a Daniele que gravou esses vídeos. Ela é a mãe do pequeno Arthur, que está dormindo no corredor. E ela ficou tão revoltada com a situação que também gravou, fez a imagem mostrando a lotação lá dentro. A nossa equipe não tem autorização para mostrar dentro do hospital. E a gente vai conversar com a Daniele, né, que está lá dentro realmente. O que você vê, o que mais te impressiona? O que me impressiona é a lotação, o descaso com as crianças, né? Não tem nem cadeira para poder sentar. Como eu disse, eu tive que abrir o saco plástico de lixo para forrar no chão, para meu filho deitar, porque não tinha lugar para ele deitar, e passou a noite assim. E ele está com pneumonia, o chão estava muito gelado, eu tive que abraçar ele para essa friagem não passar para ele. É uma situação muito triste para quem é mãe, sabe? Entende isso? É uma situação precária mesmo. É horrível, não desejo isso para ninguém. E do lado de fora, muitos pais aguardavam a consulta com o pediatra. Elian estava com a filha, Ana Maria, esperando há mais de 4 horas. Já entrei e saí, porque não pode ficar, porque tem muita gente que não tem espaço, não tem lugar, tem que aguardar aqui, surgir mais uma vaga para estar entrando, para estar fazendo o processo. A Eloá estava com pneumonia e crise de asma. Ficou internada e recebeu alta. Para a mãe dela, Rosângela, aumentaram os casos de doenças respiratórias e as equipes estão sobrecarregadas. Os funcionários tentam dar o melhor deles, mas infelizmente falta funcionário, né? Tanto enfermeiro, médico. Eu acho que o governo deveria investir mais na saúde, porque hoje em dia, nessa época agora do tempo, é muita crise respiratória, é muita criança com dificuldade e o hospital está superlotado. Pois é, tem que reforçar essa equipe, né? A gente foi em busca aí de respostas. A direção do IMABA disse que a equipe está prestando todo o atendimento necessário aos pacientes e a alta demanda é por conta dos quadros de síndromes respiratórias, como a gente já disse na reportagem. O hospital diz que vem recebendo o maior número de pacientes nos últimos dias. Isso tem impactado no tempo de atendimento, mas alega que não faltam leitos na unidade. Gente, escuta esse papo de fofoqueiro. Um passageiro do Transcol ouviu um jovem falando que estava traindo a namorada com a irmã dela. O passageiro fez esse post aí do Twitter. Mostra aí o post, por favor. Coloca o post aí, ó. Alô, Lohane, que mora em Vila Velha. Seu namorado André está te traindo com a sua irmã Poliana. Na sexta, ele disse que ia jogar futebol, mas foi para casa dela transar. Que situação, hein, gente? O TN1 quer saber se você já ouviu algum papo curioso no coletivo. Teria essa coragem aí? Iria para as redes sociais contar a história que ouviu no busão? Corre para o Zap, conta pra gente qual seria a sua relação se você escutasse uma fofoca pesadona como essa, proibidona, né? 997-92-2530, 997-92-2530. Daqui a pouquinho eu vou ler a sua história. Conta mesmo, tá? Olha, esse momento de histórias do Transcol, que a mulher descobriu aí a traição após a publicação sobre a conversa ouvida no ônibus, Vanessa Calmon apurou direitinho pra gente. Vanessa, essa história aí tem história para contar, né? Que história inusitada, viu, Jorge? Que situação também, né? Você descobrir aí de uma forma tão inusitada, né, que você está sendo traído. O que aconteceu, gente? Foi que esse jovem, um jovem de 19 anos, ele estava dentro de um ônibus e ele começou a ouvir uma conversa que ele achou estranha, né? Um rapaz estava conversando no telefone com uma outra pessoa, contando de fato que ele tinha traído a namorada dele com uma pessoa que ele dizia inclusive que seria irmã dela e que ele teria dito para a namorada que ia jogar futebol numa sexta-feira, mas que na realidade ele foi para casa dessa menina. Então o que aconteceu? Esse jovem de 19 anos ficou de fato muito chocado com aquilo que ele estava ouvindo, revoltado também, então ele resolveu fazer o quê? Como ele não conhecia nenhuma, né, não conhecia ambas as partes, ele resolveu ir para a rede social postar o que ele tinha ouvido para ver se isso conseguia então chegar no ouvido da vítima, né, no ouvido dessa pessoa. E aí ele fez essa postagem que o Jorge acabou de ler para vocês aí. Ele disse, né, alô Lohane, você que mora em Vila Velha, o seu namorado está te traindo com a sua irmã. Na sexta-feira ele disse que ia jogar futebol, mas foi para casa dela. O que aconteceu, gente? Esse post
viralizou ontem nas redes sociais, muita gente comentando, curtindo, compartilhando. E aí, claro que chegou esse post ao conhecimento da menina, né, da moça. E aí, quando chegou ao conhecimento dela, foi quando ela soube de fato o que estava acontecendo e chegou a explicar, inclusive, que essa moça, né, que ele teria traído ela com a irmã dela, não é bem a irmã dela. Seria uma amiga, muito amiga, que ela cresceu junto, né? Elas eram amigas de infância, mas elas não eram irmãs. Bom, o fato é que tudo isso aconteceu e o desfecho dessa história é que essa menina terminou, inclusive, com o namorado dela, mas a outra disse que não se arrepende não, tá, George? Zé ou Vanessa, agora você também tem informação de que ela chegou a responder na própria rede social essa mensagem, né? Exatamente, é porque logo depois que ela viu, aí ela resolveu, né, responder, ela compartilhou também a postagem desse rapaz e resolveu responder agradecendo, dizendo que ela ficava de fato agradecida. A gente tem essa postagem também, ela escreve assim: obrigada por me avisar. Então, de fato, né, uma situação muito inusitada, uma situação que ela com certeza também não esperava, mas que pelo menos, né, com esse jovem de 19 anos tendo postado isso aí, pelo menos ela ficou sabendo, porque talvez ela nem ficasse sabendo do que estava acontecendo, né, George? Pois é, e ela também fez uma postagem que a gente vai mostrar agora, a terceira postagem que ela fez, contando uma outra história. Pode colocar a postagem aí, por favor, para eu ler? Olha só, gente, fulano saiu de Vila Velha ontem fugido, além de pegar, né, a pessoa, pegou uma mulher casada. O marido dela descobriu ontem mesmo, foi até ele e quis bater nele na frente da casa dele. Agora ele conseguiu o que queria, sair do Espírito Santo fugido por medo. Então, estava traindo a namorada com 2 pessoas, Vanessa. Exatamente, né? Até onde a gente ficou sabendo aí dessa história, da apuração, foi que de fato a própria vítima, né, a própria moça que não sabia de nada, depois que tudo isso veio à tona, ela descobriu inclusive que ele também tinha ficado com uma outra mulher e que essa mulher seria uma mulher casada e que o marido inclusive já tinha ido até a casa dele para tentar, né, enfim, resolver a situação. Ontem mesmo tudo isso aconteceu. Agora, que papelão, hein, George? Você contar vantagem de uma situação como essa dentro de um coletivo e aí acontecer tudo isso, hein, meu amigo? Que papelão. Pois é, e nesse momento, né, as pessoas podem até um pensamento machista, né? Esse cara é foda porque estava com 3 mulheres, mas não é assim que funciona a vida, né? A gente tem que fazer uma escolha e seguir os nossos caminhos. Não dá para ser desse jeito, né? Não dá para ser assim. Vanessa, chegando muitas mensagens aqui, ó, dizendo o seguinte, ó: eu já escutei uma pessoa falando que estava com 3 homens ao mesmo tempo. Eram todos amigos que não sabiam de nada. Que ela fica em um dia, depois no fim de semana com o outro, disse que são namorados. Pior que tive que saltar do ônibus sem saber o final da conversa. Teve outra aqui, ó, num passado bem distante, minha ex viu uma mulher casada com um uniforme do mesmo supermercado que eu trabalhava. O resultado foi um quebra-quebra na loja, sem eu entender o que tinha acontecido. Do mesmo jeito, tem homem doido, tem mulher doida também. É claro, né? Não vai... Tem gente que não vai aceitar um chifre dessa forma, mas o que importa mesmo é que foi descoberto e a pessoa ficar atenta, muito atenta. Vanessa, obrigado aí pelas suas informações. Daqui a pouquinho eu leio mais mensagens, tá? Vamos falar agora de orientação jurídica e apoio psicológico para mulheres vítimas da violência. A ação acontece na Serra, município que, infelizmente, lidera esse crime. Luciano Rosetti já está ao vivo. Luciano, como é que vai funcionar esse atendimento aí? Boa tarde para vocês. Boa tarde, George, amigo e amiga do TN que nos assistem. Exatamente, esse é o programa Conte Comigo, que, como você falou, vai oferecer serviços de atendimento psicossocial e até jurídico. Estou aqui com a secretária Lilian Mota, que é secretária de Políticas Públicas para as Mulheres, e vai explicar para a gente, né, secretária, como é que funciona esse programa. Boa tarde. Boa tarde, George. Boa tarde, Luciano, e boa tarde a todos. Esse programa é um programa da Prefeitura da Serra, em parceria com o shopping aqui onde nós estamos, que está trazendo para as mulheres que também são vítimas de violência e aquelas que não são vítimas de violência, o atendimento jurídico e o atendimento psicossocial. Então, você, mulher que queira participar, você pode chegar aqui
entre as 13 e as 17 horas, que você vai ser atendida pelo Corpo Jurídico de Advogados e também pela equipe psicossocial. Isso que eu ia ressaltar também, né, secretária? O horário, né? Daqui a pouquinho começa o atendimento, à 1h, não é isso? Exatamente. E vai até que horas? Vai até às 17 horas. E amanhã nós temos ainda mais, às 13 às 17 horas, também com a participação do PROCON, que vai estar com a gente aqui para ajudar as mulheres que às vezes está presa em alguma dívida, né? E ela às vezes está querendo sair de uma conta de luz, uma conta de água, para ter aquela autonomia financeira, porque a gente sabe cada vez mais as mulheres são hoje as donas dos lares, que cuidam das casas, que sustentam o lar. Então essas mulheres precisam sim ter uma independência financeira. E a gente está aqui também com o PROCON amanhã fazendo essa negociação de dívidas, né? Caso queira. E sobre essa questão da violência, né, secretária? A gente estava até conversando aqui antes do vivo, batendo um papo. Muitas procuram a prefeitura para denunciar informalmente casos de violência. São muitos casos, né? São muitos sim, porque assim, até você tinha me passado um dado, que é o dado da SESC. Esse dado são aquelas mulheres que vão até a delegacia e fazem a denúncia. Mas os nossos canais de ligação, que tem o atendimento psicossocial, ele recebe diariamente o atendimento de mulheres que estão sofrendo violência. Essas não chegam nem a fazer a denúncia na delegacia, mas elas são atendidas, há uma visita, quando se consegue fazer essa visita, para tentar romper com essa violação. Inclusive sobre esse dado, vou compartilhar aqui com o amigo do TN, olha só, de acordo com a Secretaria Estadual de Segurança, nesse ano, de janeiro a março, foram 506 denúncias de mulheres agredidas, um número 20% maior do que no ano passado, no mesmo período, que foi de 420 denúncias. Quer dizer, é uma gravidade muito grande. Tem telefone que alguém pode ligar aqui na Serra se estiver sofrendo algum tipo de denúncia, alguma represália do marido, do companheiro, enfim? Tem sim. Caso a mulher queira fazer uma denúncia ou queira fazer um atendimento psicossocial, ela pode ligar para o telefone 3328-7500 ou o telefone 99836-2909, que um assistente social, uma psicóloga ou uma pedagoga vai estar atendendo e fazendo os encaminhamentos necessários ali. Lilian Mota, secretária de Políticas Públicas para as Mulheres da Serra, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Luciano, e agradeço também essa participação da TV Tribuna, que dá oportunidade para a gente. A gente agradece também, muito obrigado, viu, Jorge? Volto com você. Valeu, Luciano. Importante o alerta, importante também que você, mulher vítima de violência, denuncie para parar esse agressor, tá? Obrigado, Luciano. A seguir, no TN, mais informações sobre o protesto em função da morte de uma criança de 9 anos e de um adolescente em Vila Velha. Moradores atearam fogo na pista, interromperam o trânsito e apedrejaram um carro. E ainda, comerciante quebra cadeado da casa para salvar crianças em incêndio. A mãe deixou os filhos sozinhos. A gente volta rapidinho. Estamos de volta com o TN, agora 12h37. Vamos voltar a falar ao vivo com a repórter Vanusa Santana, que traz mais detalhes do protesto que aconteceu agora há pouco em Vila Velha, por causa da morte de uma criança de 9 anos e também de um adolescente. Vanusa, com quem você está aí para dar entrevista? Eu vi você falando agora há pouco, né? Sim. Na verdade, a gente ficou meio que no impasse, a mãe está muito abalada, mas com vontade de falar. E a gente, foi muito sincera com ela para falar que a gente está ao vivo. Ela ficou um pouco incerta, mas agora ela decidiu falar. É a mãe da Kemily Vitória. A gente está aqui na rua onde aconteceu esse tiroteio, esse atentado ontem à noite, um ataque, considerado ataque, que os homens chegaram atirando para todos os lados. Uma criança, a filha dela, de 9 anos, a Kemily Vitória, acabou atingida aí com um tiro na cabeça, na nuca, que acabou saindo na testa dela. Ela chegou a ser socorrida, mas não conseguiram salvá-la. Uma menina tão nova, 9 anos. Em primeiro lugar, nossos sentimentos, de toda a rede Tribuna de Comunicação. Ela brincava aqui, foi um susto para vocês enorme, Toda hora, todo mundo saiu correndo, ela não conseguiu. Porque era normal, todo dia de noite elas ficar brincando aqui, a gente sentada aqui, normal, uma brincadeira normal delas ali no cantinho. E do nada começou o tiroteio e eu tava vindo dali. Aí eu já corri para dentro da casa da vizinha ali e já corri gritando minhas filhas, porque elas estavam aqui, entendeu? Aí a mulher trancou o portão, quando a mulher abriu o portão, eu só escutei a voz falando, foi a filha da Jeane. Aí na hora que eu saí, a minha prima já tinha ido socorrer ela, e eu cheguei aqui, a casa toda suja de sangue, o menino morto ali, e aí eu fui pro hospital. E eu tô sem reação até agora do que eu vou fazer da minha vida daqui pra frente, porque minha filha era uma menina
muito extrovertida, todo mundo gostava dela, ela dançava, brincava, todo mundo gostava dela, os amigos aqui, todo mundo gostava delas. Aí do nada, brincando de pique-pega, toma um tiro na cabeça e vai uma vida embora. A sua outra filha menor estava junto brincando? Tava no local, só que as duas conseguiram entrar, só que a Kemily foi por último. Quando ela entrou, ela já tomou e caiu ali. Aí a minha amiga vizinha puxou ela para dentro. Aí a minha vizinha falou: Moisés, ela bateu a cabeça, tá saindo sangue. Aí ele foi, passou a mão, aí tirou o sangue. Quando ele passou o dedinho, ele sentiu os 2 buracos atrás e na frente. E aí foi o desespero total. Não teve tempo? Não teve, uma menina de 9 anos, vida toda pela frente. Minha filha ia levar para a escola hoje. Cadê minha filha que vai para a escola hoje? Como que a minha filha vai para a escola hoje? Aí agora minha filha aí, ó, tô sem chão, tiraram praticamente a minha vida, entendeu? As crianças brincam aqui normalmente, todo dia, até 9h30, 10 horas, entendeu? Aí vem dar tiro, tá tudo cotelado, pegou na minha filha. Minha filha tem 9 anos, vai fazer 10 agora, dia 26 de junho. 10 anos. A gente conversou com algumas pessoas da família também, né? Vizinhos que adoravam ela. Disseram que ela tinha um sonho de ser veterinária, não é isso? Veterinária e policial. Portanto que tem umas fotinhas dela de policial mesmo, que já estão fazendo um monte de vídeo, mas a dor é a dor demais, porque para mim ainda não caiu a ficha, entendeu? Antes eram as duas atrás de mim, 24/48, aí agora só vou ter essa. A entrar dentro de casa para mim vai ser difícil, eu não entro dentro de casa desde ontem, porque tá tudo dela lá dentro de casa, material escolar, uniforme separadinho, que era de hoje. Entendeu? E minha vida agora destruiu minha vida. Minha filha tá lá, entendeu? É uma coisa muito chata. Você não sabe como vai ser daqui pra frente, né? Não sei como vai ser daqui pra frente na minha vida. O que você mais deseja agora? Agora, justiça pela morte da minha filha. Uma justiça, eu espero que a justiça seja feita, porque minha filha era uma criança de 9 anos, ela tinha tudo pela frente. Tudo, estudo, tudo. Minha filha tinha muito sonho, muitas vontades. Minha filha era uma menina muito alegre. O pessoal em casa entender, essa é a Jeane, mãe da Kemily Vitória, a menina de 9 anos. Acabou sendo baleada aqui na rua, nessa rua hétero Fábio. Né? Uns falam Fábio, outros falam Fábia, mas hétero Fábio é o que nos foi passado pela polícia. Ela brincava, vamos mostrar aqui. Muito obrigada, viu, pela sua entrevista, tá? Meus sentimentos, mais uma vez, os nossos sentimentos. Ela brincava justamente aqui, ó, nessa rua, nessa calçadinha aqui, quando homens chegaram em um carro, estacionaram no finalzinho da rua. Eles saltaram já encapuzados, né? A matéria vocês viram agora há pouco, e vieram atirando para todos os lados, não importando quem estava aqui na rua. Muita gente, 9 horas da noite, 9 e pouco, muita gente batendo papo aqui na rua. Crianças brincando, inclusive com a Camille, estava a irmãzinha dela mais nova, estava também uma garotinha, amiguinha dela, que brincava de TikTok, que brincava de dançar aqui na rua. E foram surpreendidas, não conseguiram, infelizmente, correr a tempo de se esconder dos disparos. Né? Nesse mesmo atentado, outros 2 rapazes, outros 2 jovens acabaram também atingidos. Um deles não resistiu. Não bastasse ter atingido a garotinha, um dos criminosos... Vamos lá, Alex, vamos mostrar aqui, ó, vem cá. Um dos criminosos veio correndo até aqui, ó. Aqui, ó, é uma igreja. Vamos mostrar aqui, Alex. Isso aqui é uma igreja. Aqui em frente a essa igreja estava estacionado um carro. A motorista havia acabado de chegar, justamente aqui, ó, nesse ponto. O que aconteceu? Quando os atiradores vieram, já atirando para todos os lados, uma das vítimas, o rapaz de 17 anos, que é o adolescente, acabou se escondendo aqui embaixo desse carro. A motorista havia acabado de estacionar. Segundo testemunhas aqui, ela chegou a levantar os braços. Eu não tenho nada com isso, não me mata. E aí o atirador abaixou e continuou atirando e atingiu o rapaz, esse menino, esse adolescente de 17 anos aí, que acabou morrendo. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Um outro jovem de 20 anos
também acabou aí sendo atingido, mas ele foi socorrido e, segundo a mãe dele, que a gente conversou hoje de manhã aqui, ele passa bem. O estado de saúde dele é bom, é estável. A bala entrou e saiu e ele está bem. A gente continua aqui, vamos andar mais um pouquinho aqui, Alex, para mostrar que é uma rua bastante movimentada, tá? Muita gente fica aqui na rua conversando o tempo inteiro, né? Batendo papo. E ontem não foi diferente. Muita gente, muitos moradores aqui na rua e foram surpreendidos por esses homens, né, de carro. Era um carro branco. A polícia já está investigando, inclusive, esse veículo. Os homens saltaram, estavam encapuzados e começaram a atirar para todos os lados. Eu volto com vocês aí no estúdio. Alguma pergunta, George? Vanusa, obrigado pelas suas informações. Continua aí no local. A gente acabou de ouvir a mãe aí da pequena Kemily, não é? Completamente assim, fora de si, não tem condição mesmo da gente se situar num momento desse, né? A ficha realmente não caiu e o que a gente pede é realmente mais segurança. Mais segurança porque as pessoas estão cansadas disso. Não foi só aí no bairro, mas também no bairro Divino Espírito Santo. O quintal de muitas casas hoje realmente é a rua, a gente está vendo aí, né? Não tem quintal, né? As pessoas têm que morar nessas condições. Então, realmente, é preciso que algo seja feito para que cenas como essa não se repitam. Cenas que a gente já mostrou várias vezes. Vanusa Santana, obrigado aí pelas suas informações. Olha, uma casa pegou fogo com 2 crianças dentro. Elas precisaram ser resgatadas. A mãe teria saído para ir ao supermercado e deixou os filhos de 10 e 6 anos sozinhos. Ainda não se sabe como o fogo começou. Um comerciante viu a fumaça, quebrou o cadeado e conseguiu salvar as crianças a tempo. Da casa, que fica no 3º andar do edifício, nada sobrou. A residência fica no bairro Itapebuçu. O Corpo de Bombeiros foi acionado para combater as chamas. O município enviou caminhões-pipa. A avó das crianças precisou ser socorrida para o PA porque ficou emocionalmente, claro, abalada. As crianças não precisaram de socorro médico, graças a Deus. A Defesa Civil Municipal interditou o edifício devido ao risco de queda de uma parede. Não houve solicitação de perícia. A festa da Penha acabou, mas deixou uma marca que muita gente não vai esquecer. Mais de 10 toneladas de alimentos foram arrecadados durante o festejo. Agora chegou o momento de distribuir esses alimentos para quem precisa. É muita luta. Pode parecer que o choro da Marina é de tristeza, mas hoje as lágrimas são de alívio, em saber que durante 15 dias a dona de casa vai ter comida na mesa para ela, para o marido e para os 3 filhos. Dá para uns 15, 20 dias, mas Deus multiplica, né? Aí abaixo de Deus, né? Faço um desperdício, né? Não deixo, jogo nada fora. Até assim um pãozinho assim que tá durinho, a gente vai no forno, faz a torradinha. Fica todo mundo bem, graças a Deus. Marina recebeu hoje de manhã uma cesta básica da campanha Paz e Pão. Aqui tem arroz, feijão, macarrão, óleo, farinha. A distribuição aconteceu nessa igreja que fica em Porto de Santana, Cariacica. A dona Maria também levou uma cesta básica para casa. Aliás, ela levou 2. É que no caso dela, são 10 sobrinhos, além dos filhos e do marido. Ajuda porque a renda de casa não dá para manter tudo, né? Às vezes tem que comprar remédio, aí não dá para a gente manter. Dessa vez a Maria foi contemplada, além de outras 13 famílias da comunidade. É que nem sempre dá para distribuir para todo mundo. A Célia é responsável pelo cadastro e a distribuição das cestas da campanha para as famílias da paróquia São Francisco de Assis. Olha, no cadastro tem 198 famílias, que infelizmente a gente não consegue atender todo mês a todas as famílias. Aí a gente faz um rodízio. Você já deve ter ouvido falar da campanha Paz e Pão. É que ela ganhou visibilidade durante a festa da Penha. O destino dos alimentos são famílias de 8 cidades do estado. A campanha foi lançada na Festa da Penha de 2021. É uma campanha permanente de combate à fome pela inclusão social. E o foco tem sido, devido ao agravamento da crise, da situação,
das pessoas à distribuição de alimentos. Ao todo, a campanha Paz e Pão arrecadou cerca de 10 toneladas de alimentos durante o oitavário da Festa da Penha. A expectativa é de que com essa arrecadação, cerca de 700 famílias sejam beneficiadas, além das que já são ajudadas pela campanha mensalmente. A gente conseguiu chegar a em torno de 10 toneladas de alimentos, entre alimentos próprios e também as doações em dinheiro, em PicPay, Pix. Então é uma incrível ajuda para a campanha Paz e Pão. Para famílias como a da Marina e a de Dona Maria, campanhas como essa são fundamentais e fazem uma diferença e tanto. Afinal de contas, a gente está falando do pão de cada dia, do que vai ter na mesa dessas pessoas. Por isso, o apelo para que cada vez mais gente esteja engajada com a campanha. A gente fala que a gente tem visto o milagre da multiplicação. O pouco doado com amor se transforma em muito para quem precisa. Uma bênção, né? Para saber mais um pouquinho aí sobre a campanha Paz e Pão, que continua, é só acessar o site pazepão.com.br. Rodou a vinhetinha, amigo do TN de Piúma, no sul do estado, mandou um vídeo revoltado com as péssimas condições da rua do bairro onde ele vive. Ele mal consegue sair de casa. Vamos ver. Dá só uma olhada só para vocês verem. Olha aqui, eu não posso sair lá fora porque eu sou cadeirante. Eu queria ver com um vereador aqui do nosso bairro, por favor, a população votou em vocês pra quê? Essa nojeira que tá aqui, ó, ninguém pode fazer nada. Isso aqui é uma pouca vergonha. Como um cadeirante, agora eu estou, tenho direito hoje de ir e vir. Isso aqui é uma safadeza. E é mesmo, gente. Uma situação lamentável. Fica aqui o nosso apelo para que a Prefeitura de Piúma atenda aí o pedido do nosso amigo do TN, porque realmente não tem condições de passar, nem com a cadeira e nem a pé direito, né? Então é preciso que algo realmente seja feito. Esperamos aí uma providência em relação a esse problema aí do nosso amigo do TN. Uma técnica em enfermagem morreu após ser encontrada caída dentro do banheiro do hospital onde trabalhava em Linhares. Franciele dos Santos Silva, de 32 anos, entrou no banheiro, mas como demorou a sair, colegas resolveram chamá-la. Como ela não sabe responder, arrombaram a porta. Foram feitos os primeiros socorros, mas infelizmente a técnica não resistiu. No banheiro foi encontrada a bolsa de Franciele contendo soro e seringa. Funcionários disseram à polícia que ela fazia uso não autorizado de medicamentos do tipo analgésico e que momentos antes havia aplicado este tipo de medicamento em um paciente. A Polícia Civil disse que, a princípio, o caso é investigado como suicídio, por isso não divulga detalhes. Quinta-feira e temos sim vagas no mercado de trabalho. São oportunidades para auxiliar de cozinha, borracheira, encanador, enfermeiro, mecânico de automóveis, motorista de caminhão, padeiro, técnico de enfermagem e torneiro mecânico. Tem muito mais, tá? Vai lá em maisemprego.serra.es.gov.br. Vamos às manchetes do jornal A Tribuna desta quinta-feira, 28 de abril. INSS vai cobrar contribuição de quem trabalha para aplicativos. Na foto principal, vizinho salva 2 crianças em incêndio. Idoso assalta aposentado na saída de banco. Aeroporto prepara a construção de shopping e hotel. Mãe recebe R$20 mil de indenização por causa de infecção após o parto. Você vai ver ainda em destaque no jornal A Tribuna de hoje. Concurso no Ibama com salário de até R$6 mil. Vasco vence e desencanta na Série B. E festa com celular novo de A Tribuna. Faltando pouco menos de 2 semanas para o Dia das Mães, já tem gente em busca do presente ideal. Afinal de contas, elas merecem, né? E uma pesquisa mostrou que 8 em cada 10 brasileiros pretendem comprar algum presente. Vitrines chamativas. Afinal, o Dia das Mães está chegando. A data é comemorada no 2º domingo de maio. E você?
Já pensou no presente daquela considerada uma das pessoas mais importantes da família? Estamos aqui pensando, né? Vamos já ver, sondar o terreno para saber o que a gente vai comprar. Dia das Mães eu vou comprar, com minha mãe e minha sogra. Um momento de otimismo para o comércio, que ainda sente o reflexo da pandemia. Para o nosso segmento, que é moda feminina, o mês de maio é muito bom. Então a expectativa é que realmente agora, a partir da semana que vem, melhore muito as vendas. Catiana é comerciante e tesoureira da Uniglória. Ela fala da expectativa para o mercado. Para nós de vendas é a segunda maior data do ano, né? Só perdendo aí para o Natal. E nossa expectativa aí é de ainda subir cerca de 30%, 40% ainda na semana que vem as nossas vendas. Uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas mostra que a data deve movimentar 28 milhões de reais no país. A expectativa é de um aumento de 50% em relação ao ano passado. Os dados apontam que 8 em cada 10 brasileiros pretendem comprar um presente. A pesquisa mostra ainda que 80% dos consumidores dizem que pretendem gastar, em média, R$200, R$220 com um presente da mamãe. E 11% deles, mesmo se estiverem endividados, não vão deixar de comprar pelo menos uma lembrancinha. O economista Moisés Brasil dá algumas dicas para a gente. Temos que ter alguns cuidados, principalmente nesse período de promoções, que na realidade são algumas pegadinhas. É preciso você fazer o orçamento, pechinchar, fazer pesquisa de preço, porque há muita diferença, chegando até 30%. E evitar comprar além daquilo que é dentro do seu orçamento. E mesmo falando que não precisava, no fundo, elas gostam de serem lembradas. Mas uma lembrancinha é bem-vinda, não é não? Isso, sempre bom, né? É bom ganhar presente. Então tá bom, tá? Isso aí, né? Independente do valor do presente, o que importa é não passar em branco. Se você não tem dinheiro para dar o presente, pelo menos fique presente com sua mãe, né? Agora a Carol Laranja tem um recadinho pra gente, vamos ver. É isso aí, gente. Olha só, bora falar da Casa do Serralheiro, que é o maior shopping de aço do Brasil. E vocês sabem que está com promoções imperdíveis. Confere aqui na tela comigo, hein? Tem tela coluna pronta, telha termoacústica, chapa inox e muito mais. Vamos economizar, hein? Aqui você vai encontrar aço da melhor qualidade do mercado, com preços imperdíveis, atendimento humanizado e a entrega mais rápida do estado. A Casa do Serralheiro está sempre junto com você. Conte com os nossos profissionais do aço para transformar qualquer obra ou projeto em realidade com o melhor custo-benefício. Atendemos diversos segmentos do mercado, como serralheria, construção civil de pequeno e grande porte, metalúrgicas, arquitetos, engenheiros e muito mais. Quer comprar bom e barato? É fácil, a Casa do Serralheiro é a melhor opção. Então, tá esperando o quê? Casa do Serralheiro está na Serra, Campo Grande, Santa Maria de Jetibá, Linhares e São Mateus. Pode ligar que a gente quer atender você, hein? Anota aí, 3226-8045. Vou repetir, hein? 3226-8045. Casa do Serralheiro, a gente se envolve de verdade. Valeu, Carol, obrigado. No retorno do TN1, você confere os gols da rodada. É um instante só. Olha, chegando com gols da rodada, o Vasco desencantou na Série B e venceu a Ponte Preta. Primeira vitória na competição. Vamos aos gols. Pelo Campeonato Brasileiro Série B, Vasco e Ponte Preta. Nenê cobre escanteio da direita. A bola viaja muito, chega em Figueiredo e o garoto arruma para Raniel, que na entrada da pequena área só tem o trabalho de completar para o gol escancarado. Final, Vasco 1, Ponte Preta 0. Grêmio e Operário. Lucas Silva estica para Biel na esquerda e ele dispara. O ponta chega até o terço final do campo, cruza rasteiro para a pequena área e Elias se antecipa para completar de primeira. Final, Grêmio 1, Operário 0. Vamos à previsão do tempo. A quinta-feira será de tempo firme na maior parte das regiões. A umidade trazida pelos ventos costeiros provoca chuva fraca no litoral norte capixaba. Na Grande Vitória, poucas nuvens, sem expectativa de chuva. Temperatura mínima de 20 graus e máxima de 32. Agora, 1h01, a gente fica por aqui agradecendo sempre a sua audiência. Nós esperamos amanhã ao meio-dia. Até lá!